Boa noite. Esse não precisa vir. Parecia um... Vamos continuar a nossa série sobre o Espírito Santo de Deus, vamos? Vamos estudar a Palavra de Deus. Vou-vos pedir, por favor, para abrir as vossas Bíblias em João capítulo 14. Ora, esta é a segunda mensagem acerca do Senhor Santo e Espírito. Nós estamos a estudar a pessoa do Senhor Santo e Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Por ser a terceira pessoa não quer dizer que seja a pessoa mais fraca, não é, já vimos isso. Vimos que tudo o que foi feito e criado foi criado por intervenção do Senhor Santo e Espírito. Lembro-me de, em Gênesis, lermos que o Espírito pairava sobre as águas, ou seja, ele estava a incubar tudo o que Deus estava a falar através da palavra, e a palavra é Jesus Cristo. A Trindade não é mencionada na Bíblia, mas nós sabemos que Deus é um ser tridimensional e nós, como somos a sua imagem e semelhança, nós também somos um ser tridimensional. Somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Okay? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As três dimensões de Deus, as três dimensões de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus foi mencionado por Jesus como sendo o nosso Consolador. Aquele que veio substituir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também não nos podemos esquecer que o Espírito Santo de Deus é chamado de companheiro, eu acrescento, companheiro inseparável, e também, na minha opinião, ele, para além de ser companheiro e ser o Consolador, ele é conselheiro. É ele que fala ao nosso ouvido, é ele que nos põe no nosso coração a palavra certa, é ele que nos dá as indicações, é ele quem nos faz caminhar no caminho certo. Muitas das vezes, quando estamos prestes a cometer um erro, o Espírito Santo de Deus vem ao nosso ouvido, ao nosso coração, à nossa mente e fala connosco. A maior parte das vezes não ouvimos, ou estamos sintonizados para aquilo que estamos a fazer, ou estamos sintonizados para o que nos rodeia e acabamos por nos esquecer, na minha opinião, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo não é como a voz de Deus Pai, que está descrita em Apocalipse como sendo uma voz de trombeta. Não é como a voz de Jesus, que diz que é como a voz de muitos mares, de muitas águas, ou seja, uma voz que preenche. A voz do Espírito Santo é descrita tanto no Antigo Testamento como no Novo, como sendo uma voz mansa e delicada. E é impressionante que, por exemplo, estou-me a recordar do episódio de Elias, quando o Espírito Santo de Deus falou com ele, foi após um terremoto, um fogo e um vento que rachava o monte e fazia as pedras cair, e um tremor de terra não é uma coisa fácil de suportar, não é? Eu lembro-me de há uns anos atrás, ainda eu morava na minha casa antiga, houve um ligeiro abalo aqui em Lisboa e eu vi os candeeiros da sala a tremer, a dançar sozinhos, tipo, estão a dançar e eu não. Esta coisa de se divertirem sem mim, não é? E apercebi-me do que é que era. Então levantei-me, a minha mulher já estava deitada, levantei-me da sala para ir para o quarto e naquele ímpeto de me levantar, quando eu cheguei ao corredor, o edifício que estava a fazer a compensação do abalo, ao fazer isto, jogou-me contra a porta da rua. Eu parecia um boneco nas mãos daquele terremoto. Eu não consegui me controlar. Foi um estrondo contra a porta da rua. A minha mulher não ouviu nada, naturalmente. Eu cheguei ao quarto e disse, está a haver um tremor de terra. E ela, depois quando acabar diz-me qualquer coisa. E virou-se para o outro lado.
Foi uma coisa muito ligeira, mas o suficiente para, na compensação do edifício, me jogar com força. Portanto, eu imagino Elias dentro daquela caverna a sentir o abalo do tremor de terra. E depois daquilo tudo, ele ouve aquela voz mansa e delicada que lhe diz: que fazes aqui? E foi quando ele cobriu a cara. A única vez que ele se escondeu verdadeiramente foi quando ele ouviu a voz do Espírito Santo. Então não é uma voz dura. Ele não fala: meu filho, eu estou aqui. Não, estão a perceber. Ele não fala alto. Não. É uma voz mansa e delicada, mas que mexe connosco. Eu já vos contei várias vezes que o Espírito Santo de Deus fala muitas vezes comigo durante o banho. Talvez porque é aquele momento em que eu estou com a cabeça, se calhar, a zero. Sem pensar isto, aquilo, tomar decisões, tenho que falar com isto, tenho que falar e fazer aqui. A minha to-do list, a minha lista de tarefas está sempre a acrescentar qualquer coisa. Há sempre um pedido de aconselhamento, há sempre, não é? Pastor, precisa da sua ajuda, é preciso tomar decisões sobre isto e aquilo, é preciso falar. Pronto. E quando eu estou no meu banho, é quando ele fala comigo. Deve ser aquele momento que eu estou mais... E quando ele fala comigo, eu sinto-me nu. Eu estou nu no banho, ninguém toma banho vestido. Mas é aquela nudez de estarmos expostos para o mundo inteiro. Vocês percebem? É isto que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo faz connosco. Expõe-nos. Ele vê-nos como translúcidos como uma radiografia. Vai ao nosso âmago como uma TAC que se vê. Não sei se vocês alguma vez fizeram um exame, uma topografia computadorizada, é por corte. Então, quanto mais o médico avança com o rato, ele abre para mostrar os órgãos por dentro. E depois tens a ressonância, que mostra o corpo inteiro em várias posições. E até as veias dentro do cérebro, dentro dos órgãos, tudo, mostra tudo. O Espírito Santo de Deus ainda nos vê mais profundo do que isto. Ele é o cumprimento do que está escrito em Hebreus 4:12. Que diz que a palavra do Senhor é uma espada mais afiada do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Portanto, isto é a descrição mais pura que eu encontro daquilo que é o Senhor Santo Espírito. Há algumas seitas que dizem que o Espírito Santo de Deus é a força de Deus, a força ativa de Deus. Não é. Até porque o Senhor Santo Espírito, sendo a fonte do poder, que podemos dizer que sim, ele é tão sensível que, por exemplo, quando nós estamos no culto, na reunião, ouvindo um barulho feito por nós, ele pode se sentir incomodado e ir embora. Porque ele é muito sensível. Um pensamento impuro. Há muitos anos atrás, eu lembro-me, estávamos a começar a igreja. Eu até penso que foi das primeiras reuniões que fizemos no Hotel Almirante. E tínhamos lá umas pessoas convidadas, já não me lembro bem quem eram, mas lembro-me que tínhamos a sala cheia. E eu comecei a ministrar pelos dons do Espírito Santo, que havia ali uma pessoa assim, havia uma pessoa assado. E há uma altura que eu sinto o Espírito de Deus a ir embora. E a sala parece que ficou fria, seca. E eu fiquei tipo parado, olhos fechados, e a pensar: o que é que aconteceu? Então, num vislumbre, Deus mostrou-me que havia uma pessoa que estava a ouvir e dizia assim: como é que ele pode dizer que há aqui tanta gente com isto tudo se eu não vejo nada a acontecer? O espírito de incredulidade pode fazer o Espírito Santo de Deus ir embora. Estão a perceber? Então eu logo disse à igreja: olha, o Senhor Santo Espírito está a mostrar isto. Arrependa-se, peça perdão a Deus. Vamos todos até pedir perdão a Deus.
Porque isto pode impedir o Espírito Santo de operar. A pessoa foi sincera, porque o Espírito Santo de Deus voltou. A unção de Deus voltou ao lugar. Nota-se logo a diferença. Nota-se logo a diferença. Então, o que é que isto nos mostra? Que Ele, para além de ser conselheiro, companheiro e o nosso consolador, Ele também é uma ferramenta indispensável para a minha vida e para a sua. Porque Ele revela-nos coisas que nós nunca teríamos forma de saber. Ele alerta-nos, Ele avisa-nos. Ele é a demonstração presente da sabedoria e da inteligência e da capacidade e do conhecimento de Deus na minha vida e na sua. Estão a entender? Lembram-se do exemplo que estudámos a semana passada? Daqueles 2 fulanos escolhidos por Deus para fazer o tabernáculo? Eu dei hoje o exemplo a uma pessoa que me contou uma história fantástica. Nem eu tinha ideia que essa pessoa, de 40 anos a trabalhar numa área sem nunca ter estudado aquilo. E aprendeu aquilo como? Estudando ele sozinho. Como é que isto se chama? Como é que isto se faz? Agora vou fazer o desenho. Deixa-me ver se eu já sei ler uma planta. Fazer o desenho da obra. Como é que isto se chama? Quem é que faz isto? Como é que eu posso aprender a fazer? E quem é que dá esta capacidade? O Espírito Santo de Deus. E vocês dizem, então, mas essa pessoa era crente? Ainda não. Mas isso não quer dizer nada. Porque Deus dá o talento e a capacidade a quem Ele quer. Graças a Deus que eu tenho pessoas aqui assim, a quem Deus dá o talento. São autodidatas, estudam, investigam e vão ver e aplicam-se. E depois o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem e dá o sonho. Já vos aconteceu ter um problema para resolver, não saber como resolver e sonhar a solução? Já me aconteceu várias vezes. E de manhã pensar, como é que eu não pensei naquilo? Parece que quando a solução vem da parte de Deus, parece óbvio, mas não é. E depois vamos verificar e pensamos, olha, e é mesmo a solução para isto. Porque, irmãos, creiam, não há nada neste mundo feito e que se irá fazer que já não tenha sido feito nos céus. Tudo o que nós temos aqui nesta terra é uma imagem do que já há, já houve ou haverá nos céus, porque tudo tem a mesma origem, tudo. O Pai das luzes. E como é que Ele manifesta isso aqui nesta terra? Através do seu Espírito. Como é que o homem inventa a alavanca que ajudou a transportar e a elevar pedras, a pesarem toneladas? A quem é que Deus deu a sabedoria que, pondo rolos de madeira por baixo de pedras gigantescas, faria com que elas andassem e percorressem distâncias impensáveis? Se nós pensarmos que as pirâmides provavelmente foram construídas de cima para baixo, vocês segurem os olhos, porque parece que iam caindo agora das órbitas. É verdade. É preciso ter uma inteligência acima da média para pensar como colocar, não é? Aqueles blocos. Nós vemos as imagens e os vídeos. Eu nunca lá fui, gostava de um dia lá ir. Fazer cócegas nas fins. Eu vejo as fotografias das pirâmides e eu vejo, aquelas são pedrinhas. Mas depois já vi um dos maiores arqueólogos egípcios, ao lado de uma das pedras da pirâmide de Gizé. Ele é mais pequeno que a pedra, em altura, quanto mais em comprimento. Aqueles são blocos de mármore e granito enormes. Só Deus para dar a sabedoria aos homens para fazer aquilo. Vocês estão a compreender? Então não se espantem. Mas eu pensava que Deus só dava aos seus.
E quem é que não me diz a mim que aquela pessoa um dia não vai ser do Senhor? Nem todos são maus. Há muitos que usam a tecnologia e a criação de Deus para o mal. Que nós possamos usar para o bem. Eu nem para cozer meias sei. Oh, amigo, mas sabes fazer furos nas meias? Glória a Deus. Temos de dar trabalho aos que cosem meias. Olha que até para fazer furos nas meias é preciso ser um artista. Porque não é qualquer unha que se tem que deixar crescer para aquilo furar. Estou a brincar com vocês. Vamos ler então João 14, versículo 17. João capítulo 14, versículo 17. Se faz favor. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, atenção. O pastor acabou de dizer que o Espírito de Deus usa-se de qualquer pessoa. É verdade, mas ali fala no Espírito da verdade. Quer dizer que há um objetivo. Thomas Edison não era crente, no entanto foi usado por Deus para, no mínimo, para além das 156 ou 600 patentes que ele registou, há pelo menos 150 invenções que eu e você usamos hoje que são criadas por ele, nomeadamente a lâmpada de filamento, a corrente alternada, os cabos de alta tensão, os telefones de longa distância, porque o de curta distância foi criado pelo Bell. O coisa de código Morse, o aparelho, o telégrafo, o primeiro telégrafo. Portanto, o fulaninho tinha que ter alguma inteligência. Era crente? Não, mas o que usou para o bem, não usou para o mal. Se os outros usaram para o mal, é um problema deles, mas ele usou para o bem. Vocês estão-me a compreender? E poderíamos falar do Marconi, podíamos falar do Einstein, que ainda hoje muitas das leis da física foi ele que as escreveu. Há previsões, entre aspas, do desenvolvimento do estudo e da ciência que ele fez há 70 anos, 80 anos atrás, que estão-se a tornar reais agora. Portanto, ele há 80 ou 70 anos atrás falou sobre os buracos negros, ninguém sabia o que era um buraco negro. Hoje provaram que tudo o que ele disse sobre os buracos negros eram reais. Tudo. A lei da relatividade, a energia igual a movimento ao quadrado, e o resultado disso é energia. Qualquer corpo em movimento provoca energia. Por isso mesmo os cientistas agora já começaram na Finlândia e vão começar a fazer pelo resto da Europa. As estradas, o Alcatrão vai ser todo reformulado, porque um carro elétrico ou não pode carregar as baterias, pode carregar os alternadores vão desaparecer dos carros qualquer dia, porque as estradas vão carregar os carros. Porque o carro em movimento gera energia. Já viste isto? O primeiro grande teste que fizeram foi no Reino Unido, num parque infantil. Por isso é que eu estava a olhar para a Paloma. Então, substituíram o tartan do chão por placas fotovoltaicas de espuma. As crianças a correr, desce, o escorrega, bate com os pés, salta, anda no cavalinho e não sei o quê. Aquele parque infantil dava energia ao bairro. Só dos meninos estarem a brincar. É o futuro. Os passeios serem substituídos. Lá vai a calçada portuguesa e as caravelas para o mar. Mas vocês percebem, portanto, ele previu isto tudo. Aquele homem, mas esse era crente. Não era judeu, ele nasceu judeu, mas não cultuava a forma judaica. Mas ele era crente em Deus. A ciência dele respeita os limites do Altíssimo. Houve coisas que ele chegou a dizer aos cientistas que é, atenção, tu podes ir até ali, mas dali para a frente não podes. Aquilo não pertence ao homem.
E o que é que o homem fez? Avançou. Daí a genética. Hoje já se clonam cães, clonam-se gatos, ovelhas. Hoje já comemos comida clonada. Não estejas a dizer, Jesus, porque tu hoje se calhar comeste alface clonada. Feita em estufas. E no Japão há anos que as melancias, que é um país que nunca produziu na vida melancias, não tem clima para produzir melancias, hoje é o maior produtor de melancias. Porquê? Porque alterou-as geneticamente. E foi o primeiro país a vender as melancias quadradas. E porquê que foram criadas as melancias quadradas? Porque o japonês queixou-se que redonda não cabia no frigorífico. Estou a falar sério. Portanto, exato, mas isto é, o homem está a adulterar a criação de Deus. Bom, não podemos falar muito porque se calhar uma das vossas frutas favoritas, que também é a minha, a banana, há mais de 100 anos que estamos a comer um fruto adulterado. Porque a banana original tinha caroços, tal como o maracujá. Só que aquilo era difícil de comer porque os caroços eram grandes. Então o que é que o homem fez? Juntou a outra banana, a banana pão, que não tem caroço, para produzir a banana que nós comemos hoje. A maçã também não existia, por isso é que muita gente diz, é a maçã de Adão. Não há maçã de Adão. A maçã é uma mistura entre outros frutos. E muita coisa que poderíamos agora falar, porque era só para vocês perceberem que este engenho, esta arte, como é que um povo pequenino, nascido de visigodos e lusitanos, e dizia-se que os visigodos eram todos visgos, de repente olha para as florestas que tem e diz assim, esta madeira toda dava uns bons barcos. Vamos ir fazer uns barcos. Mas não vamos fazer com o casco direito, vamos fazer aqui com a quilha toda abaulada. E em formato de V, na vez de ser em U, como eram os barcos romanos. Vamos fazer em V. E vamos-lhe pôr um mastro central com umas velas assim. E de repente nasce a caravela. O barco mais poderoso da história. Podia levar não sei quantas 1000 toneladas de peso, não afundava e era mais rápido que todos os outros barcos que havia na altura. De um povo que nem bem sabia tomar. Porque houve reis e houve príncipes e nobres que morreram doentes por nem o bem saberem tomar. Estão-se a rir. Quem é que dá esta sabedoria? Assim como o Senhor deu àqueles 2 moços para tudo, era para construir o tabernáculo, mas eu lá há bocado li com essa pessoa. Pedras de engaste, quem é que sabe cortar pedra? E não havia cá serrotes de água, como hoje, não é? A água tem que estar, que é para a pedra não aquecer e não rachar. Portanto, quem é que dá este tipo de sabedoria? E como derreter o ouro, fazer as coisas, e de repente moldar, fazer... acho que também era para saber cozer e tricotar. Portanto, o mesmo fulano que andava a malhar o ferro, à noite, cozer as meias ao Moisés, porque... fazer os cortinados. Mas... estamos a brincar, mas isto é a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Não, estás a falar do pano que dividia o Santo dos Santos do lugar santo. Sim, é um tecido de dupla face, com 2 querubins tricotados, sem costura, com 32 metros de altura e 18 de largura. Pequenino. Não devia de pesar nada. As argolas eram as argolas deste pano, não é um cortinado, mas é... o que é que a gente... Pronto, vamos chamar assim um véu, porque era o termo certo.
As argolas eram feitas de ouro e a gente sabe que o ouro, se não for bem trabalhado, fica mole. Aquilo tinha que ser argolas bem feitas para suportar aquele peso todo. E não era cortado ao meio, era um tecido inteiro. Tanto que o sumo sacerdote, para lá entrar, ele tinha que afastar aquele peso todo por uma das pontas para entrar no Santo dos Santos. E depois tinha assim umas franjinhas em baixo para simbolizar o séquito, a orla do manto de Deus. Quem é que dá este tipo de sabedoria? O fulano que construiu a arca dos animais. 112 metros de comprido, 33 ou 36 de largura, 33 ou 36 de altura. 3 pisos. Vocês já pensaram nisto? Eu fico abismado a forma como Deus nos dá os sonhos, a sabedoria, a capacidade, a inteligência, através do seu Espírito. Através do seu Espírito. Nós hoje podemos ir buscar água a zonas baixas, através de bombas, mecanismos de bombas mecânicas, e pôr a água a ser distribuída por longas áreas, sem nunca faltar força, potência, nem caudal. Verdade? O rei Ezequias conseguiu fazer isso em Jerusalém através de 2 correntes de água que passavam por baixo de Jerusalém. E numa delas fez um tanque, o tanque de Betesda, que tinha uma escadaria horrível, que dizia que quando o anjo agitava as águas, quem lá entrasse era sarado. Ora, o anjo nunca lá foi agitar as águas. Nunca aconteceu. Mas dizia-se isso porquê? Porque por vezes a água saía com tanta força que fazia uma agitação. Porque o que é que o rei Ezequias fez? Uma escavação por baixo da cidade. E fez com que aquela nascente passasse por baixo da cidade, alimentasse aquele tanque e desse água em estações elevatórias, através de moinhos, a toda a cidade do muro antigo, do muro original. Ora, uma cidade que teoricamente não devia ter água, ou então se tivesse era por cisternas paradas, de repente passa a ter águas. Siloé. O de Betesda é o outro mais acima, sim. Siloé. Ou seja, impressionante. Quem é que deu a sabedoria a este homem para fazer isto? Deus, o Espírito Santo de Deus. Agora, vimos a sabedoria, gastei imenso tempo a falar na sabedoria de Deus e como ela se aplica. Agora vamos ver outra coisa, que para mim é ainda mais importante na pessoa do Senhor Santo Espírito. E quero-vos dizer que ainda não passei da primeira página como na semana passada. E a lição é a mesma. Abram comigo as vossas Bíblias. 1 Coríntios 6, por favor. Para mim há uma coisa ainda mais importante na pessoa do Senhor Santo Espírito e que nós precisamos de ter e que é essencial para nós podermos ter a presença de Deus na nossa vida, podermos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida e podermos ser transformados por Ele e ainda mais usados por Ele, que é temor, santidade. Em Hebreus diz para nós buscarmos a paz e a santificação. Veja que o autor de Hebreus decide pôr as duas coisas no mesmo patamar: paz e santificação. Paz e santificação. Irmãos, com muita frequência eu tenho que vos dizer isto. Com muita frequência, para nós estarmos em paz com Deus, temos de estar em guerra com o mundo. Isso, a maior parte das vezes, implica sofrer críticas, sofrer maus tratos,
sofrer perseguição. De repente, até as pessoas no trabalho que mais gostavam de nós, de repente começam a perseguir-nos. Odeiam-nos e não sabem porquê. Simplesmente porque, se calhar, decidimos aproximar-nos um bocadinho mais de Deus. No domingo, eu dizia aqui assim à igreja, se vocês se lembrarem, que era tão importante de vez em quando fazermos umas limpezas aos telefones, aos computadores. Porquê? Porque essas coisas... aparece-me, eu não estou à espera. Eu digo-vos, eu quando retirei certas pessoas das minhas redes sociais, essas coisas apareceram. Porque essas coisas vinham à minha linha temporal, porque vinham através dessas pessoas. Vocês compreendem? Eu sei que é estranho. Mas da mesma maneira como nos afastamos, por vezes, de pessoas e de coisas que não nos fazem bem, nas redes sociais também devemos de o fazer. E digo-vos, dói. E vamos ser criticados. E vão falar mal de nós. E vão nos tentar roubar o lugar. Que eles pensam que é nosso. Mas se nós nos aproximarmos do Espírito Santo de Deus, façam o que fizerem, haja o que houver, digam o que disserem, não vão ter sucesso. Porque o Espírito de Deus é connosco. Ele é também o nosso protetor. Ele é a mão forte de Deus. Muitas das vezes as pessoas não sabem isto, mas eu vou-vos dizer, o Espírito Santo de Deus é a justiça. Da mesma maneira como Ele fala connosco para nos avisar, Ele também fala com os outros. Até fala com aqueles que não têm Jesus. Há pessoas que não têm Jesus ainda. E Ele vai e fala ao coração deles. Não faças isso. Não digas isso dele. Olha, esse não é o caminho. E a pessoa vai ouvir, não sei. Mas a Bíblia diz que um dia não vão poder dizer que ninguém os avisou. O mundo chama-lhe consciência. O apóstolo Paulo diz que esse já tem a consciência cauterizada. O que é estar cauterizado? Posso-vos dar um exemplo bom? Eu gosto muito de dar este exemplo. É para vocês perceberem. Quem é que já foi à praia aqui? Já foste à praia? E naqueles dias que o sol está mesmo forte e chegamos à beirinha de entrar na praia, tiramos o calçado, porque entrar de calçado na areia não é bom. Mas está o sol escaldante. E o que é que acontece aos pés? Queima, dói, au. Ai, O meu pai não. O meu pai não. Entrava na areia e dizia, a mim não dói nada. E nós achávamos aquilo muito estranho. A sério. Eu ficava sempre naquela... mas aquilo a mim até me dava às vezes ardor no calcanhar e na base do pé. Pela areia a escaldar, e ele ia ali na meia, até eles são fraquinhos. Até o dia em que as queimaduras começaram a aparecer. E ele descobriu que tinha o quê? Quem sabe? Diabetes. E qual é um dos grandes efeitos dos diabetes? Tirar a sensibilidade dos pés, das extremidades. E no dia em que eu percebi isso, eu disse-lhe, por isso é que tu andas na areia a escaldar e não te dói. Eu sempre fui assim. Não. Esses que andam na areia a escaldar e dizem que não dói, é exatamente o mesmo daqueles que sabem que estão a pecar, mas já não se arrependem, porque a consciência já está cauterizada. Forma-se aquela camada grossa no calcanhar e no pé, da pessoa habituar,
forma-se aquela camada grossa na consciência. O Espírito Santo de Deus fala. Espera aí. O Espírito Santo de Deus fala. Eu estava a cortar o microfone. O Espírito Santo de Deus fala. Mas a pessoa já não ouve. Porquê? Porque a consciência já está cauterizada. Vocês estão a compreender? Então, 1 Coríntios 6,19. Vamos ler este versículo. Faz favor, Senhor Presbítero Tiago. Ou não sabeis, isto ou não saiu mal, não é? Parecia, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então a minha boca não pode proferir mentira, nem maldição. Por isso é que eu espanta-me. Como é que há gente que ainda gosta de pastores que amaldiçoam? Aí vais-te embora, depois vais morrer. Os teus filhos vão morrer. Vais perder o teu emprego. Assim diz o Senhor, aleluia. Mas o apóstolo Paulo também entregou o corpo do outro para a destruição. Entregou a Satanás. Entregou. Mas depois arrependeu-se. Porque o versículo a seguir diz assim, para a salvação da alma. É que sabe que naquele tempo não havia borrachas e o papel era caro, o papiro era muito caro. Então a escrita era com pena. Exatamente. Ele depois de escrever olhou para o Paulo e disse, como eu não posso apagar isto agora? Então vamos pôr aí um versículo. É como aquele versículo, não é? Que diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O original não era assim. O original era, olha, faça o que quiserem e depois não digam que eu não vos avisei. E alguém deve ter dito a Paulo, epá, não podemos pôr isso. Pronto, então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha, boa. Estão a perceber ou não? O Espírito Santo de Deus trabalha em nós. E nós, o corpo não é nosso. A alma não é nossa. Por isso é que nós temos que dominar as nossas emoções. Às vezes o tomar das decisões debaixo das emoções dá uma barraca descomunal. As consequências são tão más que por vezes passamos anos para as resolver. Anos para resolver. Uma palavra dita, uma frase dita sem pensar. Vocês estão a perceber ou não? Eu já vos dei o meu exemplo. Eu sei o que é que eu disse na noite em que o meu pai morreu. Eu disse uma coisa no carro com uma amiga minha. Eu disse uma coisa e nessa noite o Senhor veio buscá-lo. E de manhã eu não sabia. Foi durante a noite. Ele estava no quarto. Eu fui tomar banho e no banho veio um arrependimento, sabem? Uma coisa que quase que o coração ia saindo para fora do corpo. Eu estava no banho, eu pedi perdão a Deus e disse, Senhor, eu arrependo-me de ter dito aquilo. Obviamente que não é? Porque eu disse a Deus, porque é que tu não o vens buscar? Porque é que Deus não o leva? Eu pedi perdão a Deus e limpei-me, estava-me a pentear e pensei, vou lá falar com ele. E quando entrei no quarto, já era tarde demais. O corpo estava, mas o espírito já não. Vocês estão a compreender? Sabe quantos anos ele veio para resolver esse pequeno episódio? 15. 15 anos. Ele já faleceu há 23, vai fazer 23 este ano. Ele veio 15 anos para resolver isto.
E foi difícil. Porquê? Porque eu tive que vencer o meu eu tive que vencer a minha falta de perdão para mim próprio, eu tive que vencer a minha incapacidade de poder me arrepender, e até ao dia em que percebi que bastava fazê-lo para Deus, porque Deus é que é o meu Pai, é o meu intermediário. Às vezes as pessoas dizem assim: eu já perdoei. Mas o perdão não é nosso. É um dom de Deus. É Deus quem perdoa. Nenhum homem tem o poder de perdoar ninguém. É Deus que perdoa. É Deus quem opera o perdão. E Ele manifesta isso como? Através do seu Santo Espírito. Estão-me a compreender? Então, cuidado com as palavras ditas sem pensar, com as ações. Um arrufo em casa, agarra nas chaves e pum, sai porta fora. Para quê? O que é que ganhamos com isso? Há uma discussão, gritam um para o outro. Sabe porquê que um casal, quando está zangado, grita? Porque estão longe um do outro, os corações estão longe. Parece que estão a telefonar para Angola. Estou! Estás-me a ouvir? Estão a perceber? E porquê que gritamos? Porque o Espírito Santo de Deus não está ali para bonde, para unir. É Ele quem une os corações. Mas para isso, eu tenho que entender que eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim. E que nós não somos nós próprios. Eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar do exterior. Eu tenho que cuidar do meu interior. Tenho que cuidar do meu interior. Porque é que me vale a mim, todo bonito por fora, e depois ser um sepulcro caiado por dentro? Eu sou visto de roupas de marca. Eu tenho muito bom gosto. Mas depois por dentro é um cadáver. Morto espiritualmente. Mentiroso, falso. Às vezes, olha, por exemplo, vestir uma roupa nova sem tomar banho, como a gente estava a falar. A pessoa troca de roupa, olha, mesmo a bom português, trocar de cuecas sem banhinho. E depois vai, admira-se. O cheiro, está aqui um cheiro. Estão a perceber? O Espírito Santo de Deus requer de nós isso. Pureza, temor a Deus, santidade, santificação. A santificação é o processo de alcançar santidade. Quer dizer que eu purgo da minha vida o que não é bom. Eu purgo. Sabe o que é purgar? Por exemplo, eu gosto muito de usar estas purgar. Os gatos purgam com frequência. Os cães comem ervas e depois quando você dá conta, estão eles para ali fazer limpeza. E porquê é que nós não havemos de fazer o mesmo com o nosso espírito? Quando há porfia, invejas, palavras negativas, coisas menos boas, purgue. Se há coisas que incentivam isso, purga. Se os teus olhos... A Bíblia diz em Lucas que se os teus olhos forem luz, então tudo será luz na tua vida. Mas depois mais abaixo diz assim: tem atenção à luz que está na tua vida, porque se ela não for boa, grandes são as trevas que estão em ti. E eu até posso dizer que tenho boa luz. É LED, não gasta muito.
mas pode ser má. Pode ser má. A luz que, na vez de trazer paz, traz pecado à minha vida. Há pessoas, e vocês vão entender o que eu vou dizer, que são muito lestas, ou seja, são muito rápidas a descortinar a piadinha sexual de uma situação qualquer. Há pessoas que veem sempre segundas intenções para a javardice em qualquer coisinha que se passe. Mas no domingo ouvem a palavra e é bois a olharem para palácios. Não percebem patavina daquilo que o pastor fala. Porquê? Porque o espírito está sujo, conspurcado. Vocês estão-me a compreender? Faz-me lembrar, graças a Deus não conheço nenhum assim, mas um mecânico, ele anda sempre com as mãos cheias de óleo. Tem que mexer em coisas de óleo. É ou não é verdade? Quando ele tem as mãos cheias de óleo, seja ele qual for, ele não vai pegar num fato branco. Nem vai pegar numa coisa de feltro branquinha. Porque só de pegar, mesmo que ele tenha lavado bem as mãos, vai ficar lá a marca. Vocês estão a perceber? Quando eu fui para a casa onde eu estou agora, para dar outro exemplo, eu fiz umas obras ao início. Que a casa é grande e fiz lá umas obrasitas para adaptar. Fiz lá um closet, um escritório, uma sala de jogos. E a pessoa que estava lá a fazer as obras, eu não estava naquele lado da casa, eu estava no outro lado da casa. Eu sabia sempre quando ele tinha ido à casa de banho e quando não. Sabe porquê? Porque a mão dele estava marcada na parede. Ele ia à casa de banho com as mãos sujas da obra e punha a mão na parede para fazer o seu xixi. Exatamente. E eu pegava no paninho, limpava, e passado um bocado, quando eu fosse à casa de banho e visse lá a mão, eu sabia, o gajo esteve aqui. Ai, não se pode dizer gajo, não é? O excelentíssimo senhor esteve aqui. Uma pessoa que tenha o espírito sujo, uma pessoa que tenha o espírito que não esteja em linha com a palavra de Deus, deixa sempre marca. Deixa sempre cheiro. Vocês experimentem. Façam a purga. Eu de vez em quando faço. Vou ao meu telefone, vejo o que é que lá está a mais, apaga. O que é isto? Pedidos de amizade de meninas cheias de calor? Não. E remover. Não aceito. Eu recebo dezenas de pedidos de amizade no Facebook por semana. Muitas delas são meninas cheias de calor. Não sei. Deve ser as alterações climáticas, não sei. E está a derreter. E eu removo isso tudo, eu apago isso tudo. Podia fazer como alguns que eu conheço. Não, eu aceitei que é para evangelizar. É evangelizar. Pois é, mas o que é que diz a Bíblia sobre isso? A informática, claro, do telefone, não é? É o grande meio de comunicação de Satanás. A informática e todos os seus componentes pode ser utilizado como um dos grandes meios de difusão da doutrina satânica, sim senhor. Mas também eu gostaria que fosse muito mais utilizado para o bem. Deveria de ser, não é, Rui? Deveria de ser. Mas lá está. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, eu não posso pôr os meus olhos em qualquer sítio. Eu não posso pôr a minha boca em qualquer sítio. Eu não posso falar certas coisas.
Está a falar de palavrões. Olha, irmãos, os palavrões é a coisa mais básica, porque dizer mal de alguém... Vamos definir isto. O que é dizer mal de alguém? Enquanto o Tiago abre em Provérbios capítulo 6, se faz favor. O que é dizer mal de alguém? Amaldiçoar, por exemplo, mais. Porque não é só isso. E inventar coisas a respeito da pessoa. Mais. Dizer coisas que não são factos. Quando são factos? É verdade. O que é que eu posso optar? Como é lixo, eu opto ou fecho o saco e não volto a falar no assunto, ou então eu vou mexer. E se vou mexer, eu vou ficar com as mãos? Mas é um facto. É um facto. Se ela está a dizer, diz fazer, manda fora. Normalmente, exatamente. Não. Por isso é que eu por causa há bocado estava a falar isso com o Carlos. No dia a seguir de se fazer a sopa, o que é que se faz à sopa? Ferve-se. Se fizer espuma, não comas. Se ela começar a pescar o olho, é porque já comeste e tu estás bem. Porque a sopa não pisca o olho a ninguém. Mas se ferver e estiver boa, come. A sopa, se estiver azeda, não coma. Tem cheiro, tem cor, tem paladar. Dizer mal de alguém é inventar coisas, não ser verdadeiro, o que é que disseste? Amaldiçoar, que é muito mais grave, maldizer. São factos. Sim, há coisas que podem ser factos. E o que é que eu faço? Eu tenho duas opções. Eu já está... Que eu vou buscar a garrafa de água que eu ia dar ali na... Acho que vou buscar a garrafa de água. Não, mas é verdade, ele tem razão. Há um versículo que diz isso. Porquê, irmãos? Porque os factos são coisas que não se pode esconder. Toda a gente vê, ou pelo menos deveria de ver. Qual é o segredo? Fala-se uma vez e arruma-se o assunto. Se eu voltar a falar nesse assunto e continuar, eu estou em... Quem é que sabe? Ou desobediência e pecado. Desobediência é pecado de... Que é feitiçaria, que foi o que vimos no domingo. Vai para além do pecado. Porquê? Porque se eu continuar a falar no assunto, eu estou com ressentimento. Falta de perdão. Eu não resolvi a questão. Como é que eu resolvo a questão? Entrego a Deus. Deus faz o que tem a fazer. Se a pessoa... eu depois quero ver justiça. Olha, eu não quero. Eu quero ver a compaixão, misericórdia e arrependimento, quero ver mudança na pessoa. Se isso vai acontecer, 90% das vezes, não. Mas eu também não desejo mal a ninguém. É que não desejo mesmo. Eu tenho... Desejo que as pessoas se arrependam e que venham ao conhecimento da verdade e que assumam que erraram. Que é a coisa mais rara hoje em dia, alguém assumir que errou. Provérbios capítulo 6, não errei no versículo, pois não, presbítero Zé Manel? Olha o que é que diz aí. Versículo 16. Desculpa, Tiago, não estava a dizer. 6:16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Na vossa versão diz aborrece, é a mesma coisa. E a 7ª, a sua alma, abomina. A palavra abomina aqui está muito perto de anátema. Rejeita. Olha que é muito forte isto. A sua alma, a alma do Senhor, rejeita. Versículo 17. Olhos altivos,
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Aquele telefonemazinho. Tu ainda estás aí, já devias ter saído. Ele é mentiroso, ele faz isto, ele até faz xixi e cocó. 3 vezes ao dia. Devia estar a orar. Não, mas é que isto é sério, olha aqui. Na minha versão, a versão da minha Bíblia diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. É horrível. Há quem faça isto dentro da família. Há quem faça isto dentro das igrejas. Há quem faça isto nos empregos. Para tirar dividendos, tirar dividendos, tirar dividendos. Irmãos, eu conheci um líder de um ministério, eu não vou dizer quem é, que fazia isto com os seus pastores e com os seus bispos. Porque ele acreditava na doutrina do dividir para conquistar. Ele punha uns contra os outros para aumentar a competitividade entre eles. Prometia promoções que nunca aconteciam, prometia aumentos salariais, automóveis de alta gama e luxo. Se tu fizeres isto melhor que ele, eu dou-te um carro, não sei o quê. E a pessoa andava naquilo e naquilo, porque o alvo era impossível de alcançar. E Deus não aprova isto. Porque exatamente, é impossível que no reino de Deus, numa família, num emprego, alguém queira ser mais do que outro. Normalmente, escuta o que eu vou dizer e não me levem a mal, está bem? Mas eu tenho que o dizer. Normalmente, aquele que quer o lugar de outro não está preparado para ele. E quer por leviandade. Eu, no lugar dele, tomava melhores decisões. Eu faria assim. Eu faria assado. E depois quando eu ouço estas frases, porque eu já as disse. Eu sei o que é que estou a falar, porque eu já lá estive. Neste patamar. Eu já vivi esta competição. No emprego. Na igreja. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu sei muito bem o que é que estou a dizer. Eu já vivi isto. Felizmente na família não, mas provavelmente alguns de vocês já. E o que é que eu estou a dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto? Deus não agrada, Deus não aprova, Deus não quer isto. No reino dos céus, numa família, num emprego, na igreja, é impensável alguém querer ser mais do que os outros. Porque Jesus disse, quem quer ser o maior, quem quiser ser o maior, seja o menor. E ele falou de João Batista. Irmãos, eu fico chocado aquilo que ele disse de João Batista, que era o maior do Velho Testamento, mas o menor do Novo. Ele fez a transição. Ele é que é a voz do que clama no deserto. Ele faz a transição de um período de 430 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo, 430 anos em que Deus deixou de falar publicamente ao povo, através dos seus profetas e dos seus sacerdotes, e de repente surge um homem que clama no deserto, nem sequer vai na sinagoga. E fala pela boca de Deus, verdadeiramente, porque até os fariseus o reconheciam. E o que é que ele dizia? Bem-vindos, bem-vindos, achei o vosso dízimo aqui. Não, não, não.
Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da justiça futura, da ira de Deus? Porque eles sabiam, cumprindo as leis de Moisés, mas pelo simples não, deixa-me lá ir batizar nas águas do Jordão, porque não vá o fulano ter razão. Ele é da igreja do João, e se eu me lembrasse mais uma palavra acabada em ão, também dizia agora, ou não. Mas vocês estão a perceber o ridículo de serem da sinagoga, serem judeus, mas iam-se batizar com o batismo de João, com medo que ele tivesse a verdade. E João, na vez de dizer, vem, Deus te ama como tu és, Deus te ama como tu estás. Eu posso ser muito sincero convosco. Eu tenho que ser. Eu gosto muito de falar do amor de Deus. E durante anos eu era convidado para uma certa escola bíblica para falar acerca do amor de Deus. Falei de vários assuntos, mas eu dei muitas mensagens, muitos estudos, muitas lições sobre o amor de Deus por nós. Mas, igreja, hoje, enjoa-me ver que há cristãos que só falam no amor de Deus. Deus nos ama, amém, amém, ai, Deus me ama, porque mais ninguém me ama, mas Deus me ama. E andam ali a viver aquela vida assim. Parece que são os rejeitados de todos. Ninguém elogiou o meu penteado. Gastei 70 euros. Porquê? Porque se formos falar da justiça, se calhar eles são os primeiros a serem chamados à pedra. Então falam no amor. E vivem esta vida de querer a atenção das pessoas, querer o amor das pessoas, para serem... É uma forma de narcisismo, isto. Que as pessoas digam, ai, estás tão linda, ai, estás tão bonito. Tens uma camisola nova, Fábio. Ai, eu gosto muito desses ténis. Estou a brincar com ele porque ele veio com a roupa de trabalho, é só para vocês perceberem. Certo? Quando nós deveríamos de requerer, não era requerer o amor, era dar. E não é dizer, ai, gosto muito do teu penteado, ai, gosto da tua careca, Zé Manel. Não. É chegar ao pé da pessoa e dizer-lhe assim, tu és tão importante para mim que eu não durmo uma noite sem pedir ao Senhor que te guarde. Isto é amor. E abraçar a pessoa. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É tão diferente. Já percebi que não estás bem. Também não queres saber o que se passa. Porque essa é outra. Então, o que é que tu tens? Conta lá. Mais devagar, senão não consigo escrever. Eu não quero saber. Eu só quero é que me dês a tua mão e vamos aqui orar. Isto é amor. E o pastorinho anda há umas semanas a dar esta oportunidade no tempo do amor de vocês fazerem isto. Nem é tanto o beijinho e o abraço, nem é tanto a gente percorrer a sala toda. Eu sei que vocês gostam, eu não estou a condenar. Mas é sermos guiados pelo Espírito e ir àquelas pessoas, àquelas que Ele já pôs no nosso coração. Eu não acredito que nenhum de vocês sinta o mesmo que eu sinto durante a semana. Por mais ocupado que eu esteja, por mais cansado que eu esteja, Deus sempre me lembra alguns de vocês porque vocês estão a precisar. E no domingo, quando estamos todos juntos, é quando eu faço uma brincadeira. Naquele dia eu brinco com o Carlos, brinco com a Célia, faço uma piadinha. Digo assim, sai do seu lugar, vá abraçar alguém. E quem é que a gente abraça? A mulher e o marido, os filhos. Se o cão viesse à igreja também, o cão também era abraçado, mas não saímos dali.
Mas a ideia é mesmo a gente sair do conforto, do comodismo. Estávamos a falar nisso há bocado. Sair do comodismo e dar um pouco de nós. Ou eu não conheço o irmão, mas eu estou aqui para o abraçar. Eu não sei quem você é, mas você é uma senhora, eu trouxe a minha esposa, vamos nos abraçar os três. Vocês estão a perceber ou não? Estão a entender, não é? E isto é a manifestação do Espírito. E sabe o que isto é? Deitar abaixo estas 6 coisas e rasgar a 7ª que o Senhor abomina. Porque aquilo que está estragado pela dissensão, pela maldicência, pelo ódio, pela inveja, fica sarado pelo poder da palavra de Deus. E o único que pode fazer isso, meus amores, é o Senhor Santo e Espírito de Deus. Santo e Espírito de Deus. Amém? Vamos fazer uma pausa de 5 minutos e depois vamos para mais uma lição até às 2. O Tiago ainda convida para almoçar amanhã, o Tiago. Vamos orar? Deixe-me só dizer mais uma coisa. Prometo que é rápido. A palavra que o nosso Janito deu no domingo é muito mais importante do que aquilo que aparenta. Não foi por acaso que Deus lhe mudou a palavra durante a semana. Ele não sabe nem metade daquilo que eu sei que se passou durante essa semana, nem 1/3. E quando ele disse que Deus, a meio da semana, lhe tinha mudado a palavra, eu fiquei a olhar para ele e pensei, podem olhar para ele e não dar nada por ele. Porque ele não fala muito, ele senta-se lá atrás, está no cantinho dele, está sossegadinho. Mas é um miúdo que se move pelo Espírito de Deus. Comete os erros que todos nós cometemos. E aquele que pensa que nunca errou, então já errou. Lembra-se daquele fulano americano, Jesse Duplantis, que chegava a dizer na igreja, eu passo longos períodos sem pecar. Eu ouvi aquilo e pensei, olha, acabaste de o fazer. Eis que me enganei. Não é? Parece que vamos a andar na rua e de repente pisamos a alheira da vizinha. Ei, caneco! O cão devia ser grande. Aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo. E o meu Pai não tem lugar com ele. Isto é muito duro. Então, quando ele falou acerca dos perigos da desobediência, porque ele fez... Vão ouvir. De todas as palavras que tivemos, todas foram muito boas, até agora, daquelas oportunidades que eu dei. E todas foram excelentes. E, por exemplo, a da Sheila, vocês não sabem porque ela deu naquela semana, mas era para ter dado na semana anterior. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas esta encaixou que nem uma luva. Irmãos, Deus não quer sacrifícios. Deus não se agrada de esforços. Deus quer obediência. Deus quer obediência. É só isso que Ele quer. E quando nós alinhamos a nossa vida com a obediência à palavra dEle, àquilo que Ele nos pede, vocês vão ver que de repente nada nos falta. É uma coisa impressionante. Eu vi isso na minha vida agora. Eu tive que tomar uma decisão muito difícil. E tomei-a. E o que aconteceu? Tudo se alinhou novamente.
Estava desalinhado? Estava. Para o bem de alguém, sim. Às vezes, o fazer o bem a alguém não é estar alinhado com Deus. Desculpem, mas esta é a realidade. O quê? Mais sobre o quê? Estar desalinhado? Fazer bem a alguém. O que é que eu posso dizer sobre isso mais? Eu posso dizer isto. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor, até podemos ler, Salmo 126. Não, desculpem, 127. É o Fiat. Fiat 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Há mais. Bastava este versículo para arrumar a questão. Se o bem que pretendemos fazer não vem do Senhor, porque há bem, nós não somos todos maus, não temos tudo de mau. O coração normalmente é mau. Porquê? Porque é egoísta. Pensamos em nós. Às vezes somos altruístas e pensamos nos outros. Mas se calhar o plano de Deus não é esse. Se calhar o plano de Deus não é esse. Deixa-me dar este exemplo. Alguém vem ter consigo e diz-lhe assim: "Oh, irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu estou muito enrascado e eu tenho uma dívida grande para pagar e eu preciso de 1000 euros. E você, uma pessoa até equilibrada, tem dinheiro guardado e pensa: epá, vou ajudá-lo. Nós vamos todos os domingos juntos, almoçamos juntos, vamos à igreja juntos, eu sei onde é que ele mora, ele sabe onde é que eu moro, as famílias dão-se. Vai correr bem. E vamos com todo o amor, pensando que estamos a ajudar. E agarramos nesse dinheiro e damos à pessoa. E você diz-me assim: então, eu não estou a fazer o bem? Não. Porque tu cavaste outro buraco ao lado de onde ele já estava. E esse buraco não vai dar água. Essa cisterna que estás a cavar não vai dar água. E ele vai continuar no buraco em que estava. E no dia em que ele conseguir sair desse buraco, se alguma vez conseguir, só depois, muito mais tarde, é que se vai lembrar que tem o teu buraco para tapar. E o teu coração vai ficar magoado. E um dia vais dizer assim ao pastor: já não há pessoas boas na igreja. Já não se pode confiar em ninguém. Já não podemos ser bons para... Eu estou a falar do que vocês já me disseram. E se calhar até eu já vos disse isto. Já não podemos ser bons para ninguém. Vocês estão-me a compreender? Nunca aconteceu aqui. Nunca aconteceu aqui. Mas imagine, nós damos apoio social. E imagino o que era alguém chegar ao pé de mim e criticar as coisas que nós damos. A minha decisão imediata era: então eu vou libertar essa pessoa desse fardo. Não há mais apoio social para essa pessoa. É um fardo. Se critica, não gosta, é um fardo. Certo? Certo? Nós damos pão todos os domingos às pessoas. Nunca aconteceu, e não tenho
queixas sobre isso. Mas se alguém me dissesse assim, não gosto do pão, o pão é horrível, o pão não sei o quê, eu tenho o contrário. Que as pessoas só de pensar cá o pão e babam-se a pensar no pão, que o pão é bom. E é variado. Mas se alguém me criticasse, dissesse, eu não gosto do pão, o pão não presta. Eu libertava a pessoa desse fardo. Para que alimentar essa crítica? É um bem que não está a fazer bem a essa pessoa. E eu pergunto, será que estou a ser obediente a Deus com esse bem? Emprestei dinheiro à pessoa para fazer bem. Mas será que Deus se agradou disso? Será que eu busquei a Deus sobre isso? Vou ajudar aquela pessoa. Será que é suposto envolver-te nesse assunto? Eu vi um caso de um pastor que tivemos aqui connosco, que quis ajudar uma pessoa que estava debaixo de um espírito de alcoolismo. E quando ele deu conta, ele é que estava debaixo do espírito de alcoolismo. E já com dívidas de 400 e 500 euros na taberna um dia. Recebia a reforma e o dinheiro ia inteirinho para a senhora. E depois passava o mês todo a beber, porque já estava com o vício, como é que se diz? Fiado. Vocês estão a perceber? Acabou por morrer pelas consequências dessa vida, com muita pena minha, que eu gostava mesmo muito dele. Vocês estão a compreender? Mas era um pastor. E então? E por ser um pastor, uma pastora, não são seres humanos? Cometem erros. Precisam de ser ajudados. Para os que deixam-se se ajudar. Que eu conheço muito boa gente que não quer ajuda. Então, o que é fazer bem a essas pessoas? É não me envolver e orar e orar por essa pessoa. Mas eu vou lá à casa dele e vou-lhe limpar a casa. Fazes isso uma vez, fazes duas, a terceira já é obrigação. E já não é fazer bem. Vocês estão-me a compreender? Vocês estão a perceber o que eu estou a partilhar? Então, como é que eu posso não cair nestas coisas? Escutando a voz de quem? O Espírito Santo de Deus. Como é que eu sei que fazer o bem é ou não é de Deus? Está aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não, mas tem mais, olha 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É que depois vamos perder o sono e ficamos enervados. Quem é que me está a entender? Ok? Portanto, isto já foi muito para além daquilo que eu queria, mas era necessário. Escutar a voz de Deus, escutar a voz do Espírito Santo, aquela voz mansa e delicada. E às vezes temos mesmo que parar para ouvir, resguardar-nos, esconder-nos para ouvir. E muitas das vezes, quando estamos prestes a ouvir a voz de Deus, vem a multidão de conselheiros. Em Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas atenção, quem é que são os seus conselheiros? São os fulanos do Salmo 1? É que aquele que é um varão de Deus, uma varoa de Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores. Quem é que são os nossos conselheiros? Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Posso ouvir um amém? Pronto. O ditado popular diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Se eu estiver a comer sardinha e vier diretamente para a igreja, eu vou cheirar a salmão. Eu vou cheirar a sardinha. Porque a sardinha deita cheiro. E que é difícil de sair se não for bem lavado. Portanto, cuidado. E o pastor está a dizer que a roda dos escarnecedores cheira a sardinha? Não. Eu estou-vos a dizer é que tem cheiro.
E o caminho dos pecadores também tem cheiro. E um coração sujo não ouve a voz de Deus. Amém? Paizinho, nesta noite graças te damos. Obrigada por esta aula, Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo que tivemos na Tua presença. Vale a pena, no fim de um dia de cansaço, de trabalho, estar aqui contigo. Vale a pena estar aqui com o Teu povo. Vale a pena estar nesta casa. Obrigado, Senhor, por esta escola bíblica. Obrigado, Senhor, pelo Teu Senhor Santo e Espírito. Porque é maravilhoso tê-lo na nossa vida. Senhor Santo e Espírito, perdoa-nos. Se alguma vez nós estivemos em linha com a Tua voz, ajuda-nos, capacita-nos, dá-nos inteligência, dá-nos sabedoria. Sê connosco em nome de Jesus. E todos dizem comigo...